Ora, muito bem, a partir de agora é connosco, os três, e vamos estar com o 45 minutos à Benfica, depois de uma semana gloriosa para o Sport Lisboa e Benfica, depois da passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Ajax, com a vitória em Amsterdão ao minuto 77, com o saborioso golo do Darwin frente ao Ajax, e depois de uma vitória ontem, domingo, frente ao Estoril Praia por 2-1, com o golo do Estoril a ser marcado já praticamente em cima do final do jogo. O que é que vos apraz dizer desta semana que pode-se dizer que para os adeptos do Benfica foi gloriosa? Começou na terça-feira e terminou ontem, e daqui por 2 semanas o campeonato volta, as ligas europeias voltam também. Começando primeiro pela Liga dos Campeões. Bernardo, bem-vindo. Foi um jogo sofrido do início ao fim, mas no final quem sorriu foi mesmo o Benfica, com aquele golo de cabeça do Darwin ao minuto 77. Olá, olá a todos. Um, de facto, foi falando da semana e principalmente neste jogo com o Ajax, voltámos a ver o Benfica na Europa. Eu vi o jogo e, ao contrário do que muitos dos meus colegas benfiquistas, eu acho que foi um jogo muito bem conseguido do Benfica. É claro que o Benfica preparou-se bem para o jogo que era. O Benfica soube defender muito bem. E para mim, quando digo isto, basta pensar quantas defesas fez o Vlaco Dimos durante o jogo. O Benfica sabia para o que ia jogar num campo difícil contra uma equipa que tem não sei quantos gols, agora não me lembro, mas que era das marca gols que se farta. E na verdade, apesar de muito mais posse de bola, apesar de muito mais muito mais tempo no meio campo do Benfica, na defesa, no meio campo de defesa do Benfica, a verdade é que o Vlaco Dimos praticamente faz 2 ou 3 defesas, sendo que a última no minuto 90 e tal, em que até o árbitro marca fora de jogo, mas que se calhar o lance se fosse ao VAR, até era um lance que me pareceu que estava em jogo. Essa sim uma defesa decisiva. De resto foi sempre uma exibição defensiva do Benfica inacreditável, muito boa, com os dois centrais a fazerem uma exibição incrível, os laterais igualmente, o meio campo, principalmente quando entra Maite, que é um jogador que eu até não sou o maior fã, mas que quando entrou para o lugar de Tarapte também deu ali ajudou bastante ali o Benfica na parte defensiva. E depois foi o culminar naquela bola do Darwin, que nem sequer estava a fazer um grande. Quer dizer, não estava a fazer um grande jogo porque o Benfica não atacava, atenção, porque não há nada a apontar a nenhum jogador do Benfica, todos eles deram tudo, deixaram tudo em campo, mas de facto os jogadores da frente nestes jogos ficam sempre. Têm menos bola, fartam-se de defender e eles estão lá para atacar e nestes jogos ficam com mais dificuldade em o fazer. Mas na verdade é que o Benfica, num lance de bola parada, bem estudado pelo homem das bolas paradas, como toda a gente se lembra, do que era o homem das bolas paradas do Bruno Lage, faz um golo de cabeça do Darwin magnífico, e está aí, o Benfica está nos quartos de final da Liga dos Campeões e agora vamos ver o que é que vai acontecer. Nuno, pegando nisto que o Bernardo estava a dizer, no seguimento, só dar aqui duas notas que saíram na imprensa neerlandesa. Um dos sites de desporto dos Países Baixos colocou um comentário de um antigo jogador neerlandês, do Wesley Sneijder, que passou por vários clubes, entre eles o Bayern de Munique, o Inter de Milão, creio que também chegou a passar pelo Real de Madrid, mas agora não tenho total certeza. Ele disse: houve uma altura em que o Ajax não tinha plano de jogo.
e considero isso decepcionante. E, para terminar, o The Telegraph, também da Holanda, ou dos Países Baixos, referiu, ou estava escrito em letras gordas, como título: Ajax fica aquém das expectativas na Champions League após deslize com o Benfica. Mas de notar é mesmo este comentário do Schneider, que diz um bocadinho aquilo que se passou, principalmente a partir da segunda parte, em que realmente houve ali uma determinada altura do jogo em que o Ajax deixou de ter plano de jogo. Muito por mérito, diria eu, Nuno, muito por mérito do Benfica, que soube defender de tal maneira que aconteceu aquilo que também aconteceu contra uma outra equipa neerlandesa contra quem o Benfica jogou, de seu nome PSV. E parece-me que as equipas holandesas, para além dos clubes, inclusivamente também a própria seleção holandesa ou neerlandesa, como se quiserem chamar, que é isto mesmo, que é atacam, 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 mas veem que do outro lado está uma equipa que defende bem, não é meter o autocarro nem nada disso, mas veem que do outro lado está uma equipa que defende bem e não vou dizer que se acanham, mas perdem o norte completamente do jogo. Pareceu-me, depois de já ter revisto o jogo algumas vezes, pareceu-me também que foi isso um bocadinho que aconteceu. Portanto, este comentário do Schneider vem aqui calhar que nem uma luva para nos ajudar também a perceber, na visão de um ex-jogador, aquilo que aconteceu durante o jogo. Foi o Ajax quase sempre com bola, mas como já diria o outro, eles que fiquem com a bola, que a passagem para os quartos de final foi do Benfica. Olá a todos, olá Bernardo. Ahm, Enfim, o jogo com o Ajax traz aqui algumas coisas boas para o Benfica. O resultado, primeiro que tudo. Ah, em termos exibicionais, enfim, eu enquanto benfiquista fico sempre um pouco amargo de boca de ver o Benfica tão tão remetido à defesa, mas era uma situação que já tínhamos falado no programa anterior, que para haver alguma possibilidade de passagem, o Benfica teria que calcular muito bem a sua parte defensiva. Seria muito difícil com o make-up como o Benfica tem este ano, pá, encarar a coisa de frente e bater de frente com o Ajax, aí sim as coisas iriam correr mal. Mas também indo ao encontro daquilo que disse o Bernardo, efetivamente o caudal atacante do Ajax foi tão grande que depois de tudo espremido, epá, a única defesa de que me estou a lembrar neste momento foi aquele remate, se não estou em erro, do Kravenberg, que o Odisseias acaba por sacudir por cima da nossa baliza. O que me parece muito pouco para aquilo que eu fui acompanhando do jogo, e de alguns dados que eu fui retirando. A determinada altura falava-se em 65 ataques do Ajax. Temo que não tenham sido tantos, presumo eu. Mas ainda assim, para um caudal tão ofensivo, essa afirmação do Schneider de não haver ideias, efetivamente, quem ataca tanto e não consegue criar mais do que uma ou duas oportunidades de golo, algo falhou, falhou ao Ajax, muito eventualmente por aquilo que foi a estratégia delineada pelo Nelson Veríssimo, e executada pela equipa. Mas esperava-se mais em termos atacantes do Ajax, não em termos de volume, mas sim em termos de qualidade e de apontamento final. Relativamente ao jogo, para o Benfica, foi tudo aquilo que penso eu que a massa adepta poderia querer. A passagem aos quartos, com uma vitória fora, para nos fazer sonhar mais um bocadinho, para um grupo de trabalho que já precisava de um miminho, de um carinho. Isto também há de ser difícil para o grupo estar a ser
cutucado, digamos assim, durante a época toda. De vez em quando sabe bem assim receber este bálsamozinho. A única pecha, aqui o único senão para mim é efetivamente enfim, digamos que o posicionamento do Benfica face ao adversário, pá, que me deixa menos contente, mas que a gente tem que se render às evidências, porque seria muito difícil a este Benfica tentar bater-se de igual para igual com o Ajax, que teria sempre um meio campo que tomaria conta do jogo e depois aí sim iríamos passar por problemas na nossa defesa. Fez aquilo que se teve que fazer desta vez. Sinceramente, aquilo que peço é que na próxima época as coisas sejam feitas de maneira a que nos possamos bater de igual para igual, e se tivermos que perder o jogo, pois que o percamos, mas com 10 digamos que de lances de perigo para cada lado e não ficarmos aqui com um remate à baliza nosso e alguns 20 ou 30 do adversário. Essa parte é aquela que me deixa assim um pouco menos feliz no meio daquilo que, pronto, é a felicidade de passarmos aos quartos e estarmos entre as 8 maiores equipas europeias. Pá, é o que é, vale o que vale, mas antes de estar lá do que não estar. E de Repara resto, que nesses. força, Desculpa Bernardo. interromper, Francisco. Diz. Repara que as estatísticas que eu tenho, que são os 16 remates do Ajax contra 4 do Benfica, foram dois remates à baliza. É claro que não é este o Benfica que eu sonho e que me ensinaram e que eu imagino, como é óbvio. Mas perante todos os factos e perante a época e de tudo o que já se tem passado, os problemas todos que nós que todos sabemos desta época, é por isso que eu considerei que o Benfica faz um bom jogo, perante tudo isto que tu também já falaste. É claro que de futuro espero que o Benfica encare e tenha capacidade, como já teve não há muito tempo atrás, de um plantel que possa encarar o jogo de outra maneira, sem dúvida. Mas penso que perante tudo o que já sabemos, acaba por ser um jogo muito bem conseguido. Aliás, acho que o Benfica, a meu ver, o Ajax tem mais oportunidades no jogo aqui em casa, na Luz, muito mais, e o jogo podia ter ficado resolvido para eles aqui que falharam gols e ao fim na primeira parte podiam já estar a ganhar por 3 ou qualquer coisa, e aqui não, isso não aconteceu. Grande mérito do Benfica, da maneira como defendeu, sem dúvida. E falando precisamente dessas estatísticas, é certo, aliás, precisamente por causa destas estatísticas que vocês estavam a falar há pouco, ou ainda agora, eu vou falar das estatísticas e depois vou dar uma frase que o treinador do Ajax disse, que eu acho que só viu aquele jogo, que eu acho que só o treinador do Ajax é que viu aquele jogo. Ao todo foram 16 remates para o Ajax, 4 para o Benfica. Destes 16, só 2 é que foram enquadrados por parte do Ajax. E um por parte do Benfica, que foi o golo. 12 do Ajax foram para fora, 3 do Benfica foram para fora. A juntar a isto, temos ainda a afirmação do Sr. Ten Hag, que pelos vistos, ao que tudo indica, deve estar a caminho, ou pelo menos assim a imprensa o diz, que pode estar a caminho do Manchester United. O senhor treinador do Ajax deu esta frase: foi um jogo de sentido único, até aqui tudo bem. Agora, criámos muitas chances, pressionámos bem e o Benfica não conseguiu atacar. Demos golos de bola parada ao Benfica, mas é frustrante perder assim, estamos chateados. Com a primeira parte da frase, eu até acho que até aí tudo bem. Agora, na segunda frase, é que se calhar já não foi tão bem assim. Porque, segundo ele, diz que criaram muitas chances, mas verdadeiras chances foram só 2. E as 2 defendidas pelo Vlaco Dimos. Nuno,
É isto totalmente verdade? Ou será que o treinador do Ajax viu outro jogo completamente diferente? Assim, houve um grande domínio do Ajax. Se formos contabilizar a posse de bola, os ataques efetuados, Sim, temos ataques hum, são 88, com dois remates enquadrados. exato. Ou seja, aquilo de que nós acusamos às vezes o nosso clube, o Benfica, em determinados jogos, que é pá, em casa, muitas das vezes até temos maior porcentagem de posse de bola, e criticamos as outras equipas de terem ido lá só uma vez e marcaram, e depois voltamos àquela conversa de que nós temos a bola, mas não sabemos o que é que havemos de fazer dela, e os outros são muito mais eficazes. Pá, a verdade é que aqui aquilo que se passou foi que o Ajax tentou, de alguma maneira, e com a quantidade de tempo que teve a posse de bola, desmontar a nossa estratégia defensiva, não o conseguiu. E o Benfica, nas poucas oportunidades que teve, eu penso que ainda haverá uma outra oportunidade com o Yaramchuk, Vertonghen. já no final do Sim, encontro. sim, sim. O Yaremchuk. Foi com o Yaremchuk. Sim, quando já estamos a ganhar, sim. Já no Exato. final do jogo, e em que Sim. também aí poderia ter matado o jogo, e então imagino o que é que sentiria o treinador do Ajax depois de um jogo destes acabar por perder por 2-0, realmente inglório. Eu percebo enfim, um pouco a mensagem do treinador do Ajax. Não é nada que a gente não tenha já sofrido na pele em imensos jogos. Também enquanto adeptos do Benfica, mas a verdade é que, como disse, eles tentaram desmontar o nosso posicionamento defensivo, que não o conseguiram, mesmo tendo muita posse de bola, um, e nós, com o pouco que pudemos ter, conseguimos fazer muito mais do que eles durante o tempo todo de jogo. Pá, há que reconhecer o mérito, tal e qual como a gente tem que reconhecer o mérito dos Vizelas e dos Passos de Ferreiras e tudo mais, quando vêm fazer um jogo defensivo aqui a casa, que a gente muitas das vezes não gosta, mas depois se as outras equipas conseguem subir no terreno e conseguem elas próprias criar oportunidades para fazer um ou dois golos, que raio. Foram eles que o tentaram e nós que não o conseguimos desconstruir. Aqui foi exatamente o contrário. Com tantas poucas oportunidades que teve o Benfica, como foi possível o Ajax sofrer golos? Basicamente também se poderia pôr desta maneira. Bernardo, força. Eu percebo perfeitamente o sentimento quando acabas um jogo destes. Frustração máxima, porque de facto és líder do campeonato holandês, fizeste uma fase de grupos na Liga dos Campeões muito, muito boa, com goleadas, a ganhar ao Dortmund, e de facto tens quase 70% de posse de bola, tens o jogo sempre, sempre, sempre dentro do meio campo do adversário, e é frustrante não conseguir chegares ao fim e perderes 1-0, percebo perfeitamente as palavras ou a mensagem que o treinador do Ajax teve. Agora, na verdade, e se calhar no dia a seguir, ou 2 dias depois, ou quando ele foi ver novamente o jogo, deve ter percebido que, e eles não estão habituados a isto na competição interna, que é ter equipas a defenderem bem. O campeonato holandês é um campeonato cheio de golos e que a vitória é 5-0, 5-3, 5-2, sei lá. Há sempre as equipas que jogam muito mais abertas, não sabem defender, não têm centrais com a experiência de Vertonghen e Otamendi e com a qualidade dos mesmos. Portanto, apanharam uma equipa que sabia para o que vinha, sabia que ia encontrar uma equipa com uma campanha muito boa esta época, mas que soube defender, que procurou a sorte, que tens que ter sempre, como é óbvio, e que na verdade consegue fazer, se calhar, tem 2 lances de perigo. Esta do Yaramchuk, eu lembro de uma também do Vertonghen de cabeça, mas pronto, isso não é bem um lance de perigo.
em que ele cabeceia no segundo poste e que a bola passa ali à frente do guarda-redes e ninguém consegue, não aparece ninguém para finalizar, mas pronto, isso já estou aqui a tentar ir buscar as poucas jogadas que o Benfica teve no ataque de perigo, mas na verdade não há muita diferença nos lances de perigo e o Benfica foi mais eficaz. E como o Nuno está a dizer e bem, são aqueles jogos que tu chegas ao fim do jogo e recebes o Vizela ou o Portimonense, ou entre outros, em que tu estás sempre em cima, falhas, e não no caso do Ajax, porque nestes jogos que eu até falei, estou-me a lembrar com o Portimonense e com o Vizela, em que os guarda-redes fazem os jogos da carreira deles, quase de certeza. Aqui nem foi este o caso, mas eu percebo perfeitamente a mensagem dele e é frustrante, sem dúvida. É frustrante também porque é a segunda equipa holandesa que cai aos pés do Benfica. Pelo menos esta temporada é a segunda, e o Benfica pela primeira vez ganha e elimina uma equipa holandesa com um treinador português, que neste caso foi o Nelson Veríssimo que o fez. Provavelmente não seria isto que os benfiquistas esperariam no início da temporada, não é? Até porque o Benfica já mudou de treinador. Mas mesmo mudando de treinador, continua a ter uma prestação a nível do campeonato muito melhor, com exibições muito mais bem conseguidas do que a nível do campeonato, em que, lá está, é como uma corrida de Fórmula, é como um campeonato do mundo de Fórmula 1, que aquilo é grande prémio, e no final é uma espécie de maratona. Só que naquele caso são 20 e tal corridas. Neste caso são 34 corridas e o Benfica no campeonato parece perder-se ali a meio. Saindo da Liga dos Campeões, em que o Benfica esteve e está muito bem, mesmo a nível exibicional do Benfica fez mais um jogo em que não sofreu golos fora, já não tinha sofrido contra o Spartak Moscovo, não sofreu contra o PSV, não sofreu contra o Dinamo Kiev, não sofreu contra o Barcelona em Camp Nou. Contra o Barcelona. E não sofre também contra o Ajax fora, o que mostra que o Benfica, a nível da Liga dos Campeões, sem contar com o jogo com o Bayern de Munique, isso são jogos à parte, são jogos do mesmo campeonato, mas o Bayern de Munique é do outro campeonato, está num campeonato completamente acima de todos os outros. Saindo da Liga dos Campeões, entrando no campeonato, o Benfica joga com o Estoril Praia e ganha por 2-1. 2 golos marcados, um na primeira parte, outro na segunda. O primeiro golo, o golo do Rafa, completamente de antologia. Eu até já ouvi, há quem diga que o Rafa encarnou em Maradona. Pegou na bola num lado, levou até ao outro, só não ultrapassou o guarda-redes, mas marcou na mesma, na baliza, neste caso do Estoril. Na segunda parte, o Benfica, mesmo tendo jogado contra o Ajax, aquele tempo todo a defender, e já sabe que correr atrás da bola é sempre mais penoso no jogo a seguir, em que praticamente o Benfica tem a maioria da posse de bola. Não que não tenha levado alguns sustos ao longo do jogo, principalmente na primeira parte, mas o Benfica ganha 2-1, um golo de Rafa Silva, que estranhamente na Flash não quis comentar o golo que marcou. Estranho, diria eu. Gonçalo Ramos marca também. E o Benfica sofre aos 93 minutos, aos 90 mais 3, portanto foi ali mesmo a acabar o jogo. Foi uma vitória justa do Benfica, Bernardo? Estamos a falar de um jogo diferente, lá está, o Benfica e se calhar a diferença dos jogos que tu mencionaste fora da Liga dos Campeões para a diferença dos jogos em que o Benfica tem que assumir o jogo. Se calhar o Benfica está mais tranquilo quando é o adversário que tem que assumir o jogo e o Benfica preparado a defender bem e preparado para sair no contragolpe. Se calhar neste momento é como o Benfica se sente melhor a jogar. Este jogo com o Estoril foi um jogo em que eu já acharia que seria um jogo, é claro, apesar da motivação da vitória que tens contra o Ajax. Antes do jogo com o Ajax tens aquele jogo em casa com
com o Vizela, em que jogas 90 e tal minutos, com os descontos com menos um jogo de muito desgaste. Vais jogar a Amsterdão num jogo também de muito desgaste, porque é um jogo de dificuldade grande. E este jogo com o Estoril, porque é uma equipa que joga bem, eu gosto de ver o Estoril a jogar a bola, o Estoril Praia joga muito bem a bola. Foi um jogo em que acabamos por ganhar. A vitória é justa porque marcamos 2 golos, mas tem o Estoril, se calhar, hipóteses mais flagrantes que o Ajax. Lembro-me de algumas em que o Estoril podia, ainda com o resultado a 0-0, o Estoril a querer jogar de igual para igual, lá está, a sair sempre com muito risco, a sair sempre com o guarda-redes, com os 3 centrais com que jogou, ia sempre a sair com a bola controlada de trás e cria várias oportunidades enquanto o jogo está 0-0. Depois, de facto, há aquele lance de gênio do Rafa, para mim encarnar não Maradona, mas lembro-me de Poborski. Lembro-me muito bem desse gol do Poborski contra o Braga. Exatamente. De facto, o Rafa faz um golo o Rafa é um jogador que tinha tudo para ser, para mim, um dos melhores do mundo. É um jogador com uma recepção orientada como poucos têm. É um jogador que é pena não ser tão constante, apesar de quem dera ao Benfica ter 10 Rafas com a qualidade do Rafa. É pena a parte do festejo, agora que vamos falar também de certeza sobre isto, a parte do festejo poderá estar ligada com a não chamada agora à seleção e talvez alguma coisa que se tenha passado quando o Rafa foi acusado de ser o culpado daquela derrota contra a Sérvia e se calhar faltou algum dirigente do Benfica ou o Benfica vir defendê-lo ou vir também defendê-lo quando foi agora a história do despedimento do JJ, que era o Pizzi, o André Almeida e o Rafa, e isto tudo junto a este acumular de situações, porque não festejou, o Rafa no Instagram também tirou todas as fotografias que tinha com a camisola do Benfica, depois deste jogo. Há ali qualquer coisa que se passa, é a frustração dele, e demonstrou assim. Não é que eu concordo com a atitude, porque acho que quem vai ali ao estádio ver um gol daqueles, acho que era bonito ver o Rafa a festejar com aquela camisola vestida e era bonito também ele ter comentado, mas entendo o jogador, algo se passa, é preciso perceber o quê. Não acredito que seja só relativo à seleção, há qualquer coisa ali com isto que eu já disse. Mas Rafa é um pequeno gênio e acho que é um dos grandes jogadores do Benfica da atualidade. Voltando ao jogo com o Estoril, desculpem. A segunda parte, Gonçalo Ramos, que se está a revelar e que está a aparecer e que está cada vez de jogo para jogo a ficar melhor, com um golo faz o 2-0 e depois a partir daí aí sim o Benfica consegue controlar, dominar e aquele golo que vem já depois dos 90 minutos é justo, é um prémio justo para o Estoril, mas acaba o Benfica por ganhar e bem. Apesar de, volto a dizer, o Estoril ter tido mais oportunidades com o Ajax para fazer golos. Não deixa de ser curioso isso mesmo, Nuno. Como é que o Estoril Praia consegue ter ocasiões mais flagrantes para fazer golo e o Ajax não o teve? Parece-nos haver 2 Benficas completamente diferentes. Um Benfica muito mais focado, muito mais concentrado a nível defensivo na Liga dos Campeões e no campeonato, por vezes, vai ali claudicando aqui e ali. Mas o que é certo é que o Benfica saiu da Luz com 3 pontos na mão, ou com 3 pontos nas 2 mãos, e agora vai ter de esperar porque o próximo jogo é com o Braga, daqui a 2 semanas em Braga. Mas sobre esse jogo temos tempo para lá chegar. Sobre este jogo Benfica Estoril Praia, só dar para este jogo o Benfica basicamente de um jogo para o outro, portanto do jogo de Amsterdão para o jogo com o Estoril fez apenas uma única alteração, se não estou em erro. Aliás, duas. Que foram as entradas do Meité forçada pela expulsão do Tarapte contra o Vizela. E depois,
a entrada do Yaremchuk para o lugar do Darwin. De resto, manteve-se Também tudo na forçado. mesma. Também por questões Também físicas. forçado, Exato. exatamente. Exato. Não, castigado. O Darwin estava castigado. Exatamente, Darwin estava castigado também. Exato. Estava castigado, Exatamente. limpou os... Exatamente. Portanto, o Benfica voltou exatamente na mesma com Odisseia, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Meite, Rafa, Everton, Yaremchuk e Gonçalo Ramos. Neste 11 todo, realmente, há que focar, para além do Rafa, pelo gol que fez e por ter sido considerado o homem do jogo, mas este jogo, tal como o do Ajax e tal como alguns jogos da parte, tem muito de Gonçalo Ramos, por tudo aquilo que tem feito e pela titularidade que ganhou, principalmente desde que está Nelson Veríssimo ao comando do Benfica. Mais uma vitória para o Benfica e 3 pontos que estão na bagagem e que ficam na luz. Nuno. Relativamente aqui ao jogo com o Estoril, o facto de não haver alterações na equipa vem um bocadinho ao encontro daquilo que já começa a ser batido, até mesmo na comunicação social, de que Nelson Veríssimo já terá encontrado o seu 11 tipo do Benfica. E sim, as mudanças que resultaram vieram-se de impedimentos de ambos os jogadores. Relativamente à questão do Tarap, eu não sei se Maite não ganhará o seu lugar em detrimento de Tarap. Perde-se a criatividade para o ataque, ganha-se maior tranquilidade, digamos assim, do meio campo defensivo. Relativamente aqui ao Benfica, que parece ter duas faces entre a Liga dos Campeões e o campeonato, eu penso que também já em programas anteriores abordámos a questão de que o Benfica contra o Estoril ou contra que equipa for aqui em Portugal terá necessariamente que jogar ou tentar jogar em ataque continuado. Ou seja, assumir o jogo e estar em cima do meio campo do adversário, o que lhe cria aqueles problemas que nós também já por aqui fomos falando diversas vezes, em que o meio campo parece-me insuficiente para depois segurar o jogo e criar-nos sempre uma série de dificuldades em que é difícil não sofrer golos no campeonato. Voltou a acontecer com o Estoril, concordo com o Bernardo. O Estoril é uma equipa que troca muito bem a bola, tem bons jogadores, parece-me estar bem orientada, se bem que o comentário do treinador do Estoril, apesar de não ser para isso que cá estamos, no final do jogo, enfim, não sei se ele dirá aquilo de todos os golos que sofre durante o campeonato. Estar aqui a pôr um bocadinho em causa ao jogador que não fez, que deveria ter tido, ter feito falta, e que ficou a pensar no quinto amarelo. Enfim, achei um bocadinho desnecessário, mas de qualquer das formas, como dizia o Estoril, a jogar bem, tem bom toque de bola, troca bem a bola. É uma equipa com futebol positivo. Pena é que tínhamos que ter sofrido o golo quase da ordem, que é difícil a gente conseguir passar com o jogo sem sofrer golos, mais ainda, porque na altura já estava João Mário e André Almeida em campo. Eu digo isto porque não tenho qualquer preferência por qualquer jogador do Benfica. Ou seja, não gosto mais de uns do que de outros, são jogadores do Benfica. E evidentemente que a gente tem preferências por características de alguns jogadores, tal e qual como o Bernardo, adoro o Rafa. Acho que tem uma qualidade top. Acho que nunca chegou a ser muito bem aproveitado no Benfica, ou pelo menos ao máximo daquilo que ele podia ter sido aproveitado. E em jogos como este do Ajax, ou estou-me a lembrar jogos como fizemos fora em Frankfurt, em que poderíamos aproveitar
o facto das outras equipas necessitarem de vir para cima de nós para tentar passar a eliminatória e nós nisso termos uma arma de estar continuamente durante o jogo a agredi-los, entre aspas, não é? No ataque e a tentar feri-los. E eu penso que nunca o Rafa foi dessa forma aproveitado ao seu limite, sempre com preocupações muitas vezes são normais de que os alas também fechem e venham ajudar a defesa. Enfim, acho que limitou sempre um bocadinho aquela explosão. Mas dizia, pena que tínhamos sofrido o gol e pena que tínhamos sofrido o gol com João Mário e André Almeida em campo, uma vez que já começam a ser muito visados e eu acho que quanto menos azares acontecerem, mais anticorpos quanto menos acontecer, menos anticorpos eles irão gerar no Benfica. Depois estas coincidências não ajudam, por assim dizer, não ajudam. Daí a minha preferência por não sofrer gols em qualquer altura para não deixar determinadas opções depois ficarem ligadas a este ou aquele acontecimento durante o jogo. Mas foi um bocadinho mais do mesmo do Benfica que temos visto durante o campeonato. Ainda que desta vez dá-me a sensação que conseguimos resolver as coisas antes que as coisas pudessem tomar um outro rumo, e ao fazer o 2-0 a coisa ficou, penso eu, que minimamente resolvida. É importante dizer que é um jogo sem casos, que começa a ser cada vez mais difícil neste campeonato. É um jogo sem casos. Já nem digo casos a favor do Benfica, porque esses não existem praticamente. Sim, não ter já é bom. Já é uma maravilha. Cada vez é mais raro. Acho que perdemos o Francisco. É verdade. acho que o Francisco foi-se embora, deixou-nos aqui sozinhos. Já agora também referir aqui um jogador que foi tantas vezes e que tem sido várias vezes criticado e que para mim também, e por mim também, mas que tem vindo a subir, e eu acho que tem vindo também a ganhar o carinho dos adeptos por mérito próprio, que é o Gilberto. O rapaz não é que seja um craque, mas é um jogador muito esforçado, que consegue ser melhor que os outros, o que não quer dizer que seja bom, porque os outros... mas acho que também é importante referenciar o Gilberto, que tem vindo a crescer bastante. Eu acho que o maior mérito que o Gilberto tem foi que, apesar eu diria, das limitações dele, conseguiu perceber que o mínimo que se pode exigir é que deixe tudo em campo e que tente tudo. Assim, a gente pode não ter o jeito, mas ter a vontade. E a vontade ele tem. Essa vontade ele tem, ele demonstra, e isso fez com que, ainda que não sendo um prodígio de jogador, evidentemente ganha a simpatia dos sócios, porque os sócios compreendem tudo, só não compreendem a má vontade, ou não querer, ou a falta de esforço e de empenho na perseguição dos objetivos do clube. E ele tem demonstrado exatamente o contrário, tem demonstrado que está de corpo e alma no Benfica, a perseguir os objetivos do Benfica e a fazer o melhor que pode para atingi-los. Se era o defesa de direito que todos nós queríamos, com certeza que provavelmente em termos técnicos não. Em termos de vontade, sim, é isto que a gente quer nos jogadores todos do Benfica, todos. Nuno, já agora, por acaso, uma coisa importante, tu há bocadinho estavas a falar do gol sofrido com João Mário e André Almeida já em campo. Isto faz-me pensar um bocadinho do que será os próximos jogos do Rafa pelo Benfica, porque espero que tu também conheces bem os sócios do Benfica e já estou a ver que ao próximo falhanço do Rafa ou ao próximo jogo menos conseguido do Rafa, juntando este novo estejo e isto tudo que se está a passar, que vão cair em cima do Rafa. Infelizmente,
as pessoas não leem, não se informam, não pensam, muitas vezes, o que às vezes é difícil durante o jogo, mas era importante as pessoas terem paciência com ele, tentar perceber o que é que se passou, se calhar ele poderá vir explicar e não tirarem já as erradas ilações sobre o que se passa e terem paciência com ele, porque o Rafa faz muita falta ao Benfica. Eu acho que seria positivo o Rafa, mesmo não querendo aprofundar o tema, explicar um pouco, porque todos nós somos adeptos benfiquistas, conhecemos aquilo por dentro e por fora, e apesar de estarmos aqui neste momento de uma forma muito mais racional do que é hábito a comentar todos os acontecimentos, a verdade é que quando lá estamos não somos muito diferentes, ou se calhar não somos nada diferentes do resto do adepto. O adepto benfiquista é, por norma, impaciente. Muito. É assim desde sempre. É assim desde sempre, é assim com todos os jogadores. Se o jogador é contratado e vem para o Benfica, então se o Benfica vai buscar é porque tem qualidade, se tem qualidade, pá, tem que jogar e tem que mostrar. Nunca houve muita paciência mas o jogador vem do estrangeiro, tem que se adaptar, tem que... a lógica era sempre, pá, a bola é redonda, pá, são 11 dentro de campo, o futebol aqui é o mesmo futebol na Ucrânia, é o mesmo futebol na Argentina, é o mesmo futebol em todo lado. A bola é redonda, rola e é para meter a bola dentro da baliza. E eu percebo o que é que o Bernardo está a dizer relativamente ao Rafa. Epá, será e peço imensa desculpa pelas palavras, mas será sempre uma parvoíce fazer isso, epá, no momento em que nada foi dito, nada foi explicado, nada foi dito relativamente à intenção ou à falta dela relativamente ao facto do jogador não ter festejado efusivamente o gol. É estranho, pá, mas se calhar o Rafa lá saberá dentro de si o que é que lá vai e o que é que, enfim, o que é que poderá causar, às vezes, um momento em que o próprio jogador prefere nem se manifestar do que estarmos nós aqui sem saber de nada a tentar fazer cenários para depois extrapolarmos aquilo que nós achamos que é a realidade. Enfim, não sei se será prático os jogadores agora estarem a vir a público sempre a dizer o que é que sentiram, o que é que deixaram de sentir, ou o que é, porque é que foi, ou porque é que não foi. Neste caso, se calhar, convinha esclarecer e falar para os adeptos, para os benfiquistas. Não é preciso falar para os outros, porque os outros têm lá os problemas da casa deles. Mas é uma situação, e agora só aqui, fugindo um bocadinho do tema, era uma situação que o esclarecimento é uma situação da qual padece o benfiquista. Neste momento o benfiquista gostaria de ser esclarecido relativamente a muita coisa que se está a passar no clube. E quanto menos esclarecimentos forem dados, mais asa especulação haverá. Por isso depois as pessoas não se admirem de haver alguma contestação ou das pessoas às vezes falarem de coisas que até nem batem com a realidade, mas à falta de informação haverá sempre este tipo de situação. E ao Rafa basta escrever qualquer coisa nas redes sociais, uma coisa simples, algo que tranquilize os adeptos, porque senão eu já estou a imaginar, enfim, espero que não. Lá está, não precisa de vir para a comunicação social para todos, basta ir ao tweet dele e para quem o segue, ou seja, para quem lhe quer bem, para quem está interessado naquilo que é a realidade do Rafa e a mensagem passa tranquilamente. Exatamente. Ora bem, e já dentro do pouco tempo que temos, mas ainda com 1 ou 2 minutos de compensação, ou mais, quem sabe, vem a paragem para as seleções. O Benfica cede 10 jogadores, entre os quais 3 são para o Sub-21 de Portugal. O Tomás Araújo vai para o Sub-20 e sobram os internacionais As, Otamendi, Darwin, Valentino Lázaro, Weigl, Radonjic e Vlaco Dimos.
Otamendi vai para a Argentina, ou já está com a seleção da Argentina. O Darwin vai para a seleção do Uruguai. O Lázaro também já está com a seleção da Áustria. O Weigl, depois de 2017, volta à Mannschaft. O Radonjic também está convocado para a seleção da Sérvia. E o Vlaco Dimos também está convocado para a seleção da Grécia. Esta paragem para as seleções vem numa boa altura ou numa altura assim, tendo em conta que o Benfica estava já num longo período, desde janeiro, sem parar, sempre com as rotações mais ou menos em alta, tendo em conta que o Benfica teve de fazer estes 2 jogos com o Ajax que pesaram e muito nas pernas e na parte mental dos jogadores. Bernardo, começo por ti agora. Esta paragem para as seleções vem em boa ou má altura? Tendo em Se conta os calhar jogadores vem. que são, claro. Já que Claro, não. o Vertonghen não foi chamado, porque a Bélgica, como já está apurada para o Campeonato do Mundo, o selecionador da Bélgica decidiu não convocar o Vertonghen para precisamente dar algum descanso ao central belga. E já agora esclarece-me, porque eu estou um bocadinho fora, não sou. A minha seleção é o Benfica. Em termos de Argentina, Uruguai, são todos jogos de qualificação, não há nada de amigáveis. Sim, A sim, Alemanha é um sim. amigável, certo? Sim, o da Alemanha é um amigável, da Rússia, eu dou-lhe com a Rússia. Da Sérvia é amigável, eu acho que o Odisseias também é. Ora bem, no caso do Otamendi, são 2 jogos de apuramento, um com a Ok. Venezuela em casa, outro no Equador. O Darwin é um jogo no Uruguai contra o Peru e outro contra o Chile. No caso do país de Gales, no caso da Áustria, que vai jogar com o país de Gales, é play-off Ok. de apuramento para o Campeonato do Mundo. O Paulo Bernardo, Henrique Araújo e o Gonçalo Ramos são 2 jogos de apuramento para o Campeonato da Europa de 2023 de Sub-21. O Weigl são 2 jogos de preparação, portanto são 2 jogos amigáveis, um contra Israel e outro num estádio que lhe deu prazer jogar, tendo em conta que o Benfica ganhou, que é em Amsterdão. Depois o Radonjic faz 2 jogos de preparação, portanto 2 jogos amigáveis, um contra a Sérvia, um contra a Hungria, aliás, e outro contra a Dinamarca. O Vlaco Dimos também são 2 jogos de preparação, pela Grécia, contra a Roménia e contra a seleção de Montenegro. O Tomás Araújo são 3 jogos do Sub-20, 3 jogos de preparação. É isto. A altura, por um lado é bom porque não vão, apesar de tudo, não vão assim tantos jogadores e se calhar muitos deles, sendo jogos E não vai amigáveis, nenhum do Benfica à seleção portuguesa. Aos As. sim, sim. Estão lá outros jogadores que não são portugueses e que se calhar são melhores. Enfim, por isso é que a minha seleção cada vez é mais o Benfica. Mas passando ao que estava a dizer, são vários dos jogos, por isso é que fizeste a pergunta, são amigáveis. Se calhar, por um lado, a altura pode ser boa para descansarmos, porque temos alguns jogos, como tu disseste, desde janeiro que não paramos. Por outro, a fase, apesar de tudo, é boa, depois de termos eliminado o Ajax e estarmos agora na senda, se calhar no início de uma senda de vitórias, pode ser mau. Não sei dizer bem, é aquilo que tem que ser e o que interessa é que ninguém se lesione e se calhar só depois disso é que vamos dizer se a fase é boa ou má. Se não houverem lesões será boa, se houverem será má. Nuno, também comentar esta paragem para as seleções que vai dar cerca de 10 jogadores para as seleções, 3 portugueses que vão para o Sub-21 e o Tomás Araújo que vai jogar pela seleção de Sub-20. É assim, é uma paragem relativa, não é? Quando temos quase metade do plantel entregue às respectivas seleções, enfim, é tudo um pouco relativo. Ou seja, esses jogadores não vão ter descanso, vão estar no seu normal, na normal rotina de treino e de jogo.
esperando sempre que ninguém se lesione, porque aí então é uma paragem prejudicial. Nesse caso teremos mesmo de considerar uma paragem prejudicial, mas penso que não traz nada de mais ao Benfica. Pá, eu espero sempre que estas paragens possam servir às vezes para pensar alguns pormenores de jogo e afinar ali algumas coisas que se tenham detectado que estão menos bem e se calhar dar mais tempo para tentar corrigir essas que terão que ser pormenores, porque as linhas gerais estão lá todas, a equipa tipo também já está escolhida, por isso terão que ser sempre pormenores e afinações. De resto, acho que não traz nada de extraordinário esta paragem. A gente pode considerá-la benéfica, porque o Benfica teve uma carga de jogos muito grande, mas também poderemos dizer que o Benfica neste momento vinha de uma série de jogos sem derrotas. Enfim, a equipa estando a ganhar e estando a jogar, se calhar mais valia continuar a jogar. Enfim, não tenho uma opinião muito consolidada sobre estas paragens para as seleções, mas creio que quando são muito prolongadas, acabam por não ser positivas. Acabam por não ser positivas porque os jogadores, apesar de estarem nas suas rotinas normais, enquanto grupos estão separados, e o trabalho em grupo perde-se um bocadinho durante estes períodos que são mais alargados, que podem durar uma semana, 2 semanas, enfim. Poderão ser até prejudiciais estes interregnos das seleções. Mas estou um bocadinho como o Bernardo, pá, eu seleções, é mais Benfica. Entre a equipa de hóquei do Benfica e a Seleção Nacional de Futebol, a equipa de hóquei do Benfica, como é óbvio. E já agora, antes de fechares, uma palavra para uma das grandes equipas do Benfica, a equipa de vôlei, que conquista mais uma taça. Grande equipa de vôlei, grande treinador, Marcelo, e não podíamos não falar deles porque merecem muito. São grandes. Perfeitamente. Tem sido um autêntico exemplo daquilo que se pretende para o Benfica, São enormes. transversal a todas as modalidades. Tem estado muito bem e muito bem orientados, sem dúvida. Muito bem orientados. Fico por muitos anos aquele treinador, muitos. Perfeitamente. Mesmo. E ao que parece que à conta desse treinador, à conta do treinador de voleibol, já há muita gente a ir aos pavilhões, não só para ver voleibol, mas também para ver as restantes modalidades, quer sejam elas masculinas como também femininas. O 45 minutos à Benfica fica por aqui, para a semana há mais, já para falarmos daquilo que poderá ser o jogo com o Sporting de Braga, um jogo na Pedreira e um jogo que vai ter transmissão na Rádio Nacional de Desporto. Os 45 minutos à Benfica ficam por aqui. Para a semana há mais e nós encontramos-nos outra vez. Estamos juntos na Rádio Nacional de Desporto.